Visões sobrenaturais referem-se a experiências em que uma pessoa alega ver ou perceber algo além do alcance dos sentidos comuns. Essas visões podem variar desde simples intuições até experiências vívidas de ver fantasmas, anjos, demônios, eventos futuros ou outras entidades sobrenaturais. É importante ressaltar que visões sobrenaturais são geralmente consideradas como experiências subjetivas e não podem ser cientificamente comprovadas ou replicadas. Muitas vezes são interpretadas dentro de um contexto religioso ou espiritual, dependendo das crenças e da cultura da pessoa envolvida. Existem várias explicações possíveis para tais visões e alguns podem acreditar que elas são manifestações de forças espirituais ou divinas, enquanto outros podem atribuí-las a fenômenos psicológicos como alucinações, sonhos lúcidos ou distúrbios mentais. Também é possível que algumas visões sobrenaturais sejam resultado de sugestão, ilusões ópticas ou condições médicas específicas. Se você já passou por alguma situação parecida, envie o seu relato para o canal. O endereço é esse que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Final de festa. Olá, amigos. Eu me chamo O'Nilson. Tenho 20 anos e moro na região norte do país. Eu já havia decidido que não falaria sobre esse assunto com mais ninguém. Entretanto, ao dividir minha experiência com outras pessoas, eu penso que provavelmente isso me ajude a esquecer esse absurdo que ocorreu em minha vida, fazendo com que um dia talvez eu possa melhorar. Eu vejo essa oportunidade como uma forma de desabafo. Bem, o que agora eu passo a escrever aconteceu comigo, meu irmão Charles e um amigo de nome Ricardo há cerca de uns 4 anos atrás, quando no final de uma festa, nós íamos para casa no meio da madrugada e nos deparamos com uma situação pra lá de bizarra. O relógio marcava 3 horas da madrugada, o céu estava nublado e a noite estava muito escura quando saímos de uma festa de aniversário em direção às nossas casas. Claro, tínhamos bebido demasiadamente, mas por já estarmos acostumados, quase nem sentimos o efeito de tanta bebida. Então saímos e fomos caminhando. Após andarmos por um certo tempo, o Ricardo então disse: "Vamos pegar um atalho por aqui." Nós concordamos e fomos. De repente, em uma certa parte do caminho, notamos um cheiro terrível de algo podre e azedo. Subitamente, uma névoa começou a descer e nós não conseguíamos ver mais nada. O meu irmão então disse: "O que é aquilo?" E nós olhamos e vimos vários cachorros passeando de um lado para o outro, como que guardando algo. Entretanto, eles pareciam estar mutilados. Então, logo um daqueles cães veio em nossa direção e qual não foi o nosso espanto ao ver que ele não tinha um dos olhos. Entretanto, ele rosnou muito para nós. Ricardo pegou um pedaço de pau e jogou no animal, que se espantou e correu. Meu irmão começou a xingar e reclamou, dizendo que havia pisado em algo melado. Percebemos então que o chão estava bem pegajoso por uma espécie de gosma bem nojenta, sendo que o mau cheiro não parava ali. Dali a pouco, começamos a ouvir vozes desesperadas gritando pedindo ajuda. Na hora nós pensamos: isso deve ser alguma palhaçada de algum imbecil querendo nos assustar. Mas infelizmente, nós estávamos errados. Não existia ninguém brincando conosco. O que nos fez chegar a essa conclusão foi quando vimos várias pessoas nuas e deitadas no chão, voltadas para cima e mexendo com os braços como se estivessem se afogando. O meu irmão gritou: "É um acidente." Claro, não poderíamos nos permitir fugir tanto da realidade. Só poderia ser um acidente horrível com muitas vítimas. Só que estávamos errados de novo.
De repente, chegamos bem perto para ver o que era aquilo e concluímos que aqueles seres mutilados eram tragados pelo asfalto como que se afogando em um mar negro. Nossa fé nunca foi lá essas coisas, entretanto, rezamos como monges ao assistir aquele absurdo. Eu olhei para os meus amigos e eles, com seus olhos esbugalhados, pareciam não acreditar no que estavam vendo. Não nos preocupamos em tentar entender o que estava acontecendo e naquele momento simplesmente corremos feito loucos, pois concluímos sem dúvidas que estávamos diante de uma visão clara do inferno com suas almas condenadas clamando por ajuda. No caminho, enquanto corríamos, víamos algumas pessoas, mas não tivemos coragem de contar o que havia acontecido. Eles poderiam achar que estávamos loucos. Luciano, depois daquele dia, eu parei de beber, parei de sair à noite e procurei uma religião. Meu amigo Ricardo morreu alguns meses depois numa briga com um marginal por causa de uma mulher. E meu irmão viajou para o Nordeste e fazem anos que eu perdi o contato com ele. Deus foi o meu maior testemunho e me protegeu de ser levado à loucura naquele dia infame, do qual eu nunca mais esqueci e que nos marcou de uma forma muito forte, fazendo com que eu agora acredite que os mistérios do além estão presentes em nosso mundo, não importa onde estivermos. Sonhos sobrenaturais. Olá, Luciane e amigos do canal. Eu me chamo Alexandre e vou contar uma série de sonhos bem reais que eu vivi ao longo da minha vida. Em 1993, eu tinha 13 anos e a partir daí comecei a ter sonhos muito estranhos e também muito reais. Eu não sou ligado a nenhuma religião, mas creio em Deus da minha maneira e eu acredito que esses sonhos aconteceram para me trazer algum tipo de mensagem ou, quem sabe, para me preparar para alguma situação futura. É comum que as pessoas se esqueçam dos sonhos poucos momentos depois deles acontecerem, mas no meu caso, eu me lembro deles como se os tivesse sonhado hoje. Eu morava na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, quando eu tive esse sonho que mudaria a minha vida. Eu sonhei que eu estava caminhando em um local totalmente deserto, sem casas, como se eu houvesse voltado ao passado. Eu caminhava sozinho à noite e sentia muito frio. Eu via muitos terrenos vazios e de longe eu avistei uma pequena casa com um gramado bem verde em um pequeno terreno cercado por uma pequena cerca branca. A casa era do tamanho de um quarto grande, de telhas, e com um poste que iluminava somente aquele local. Ao me aproximar, eu pude reparar que aquela era a minha casa, só que ela estava muito diferente. Afinal, eu estava em uma época passada. Eu me aproximei e, em meio à neblina, reparei várias pessoas formando uma fila na entrada dessa casa. Então, eu me aproximei da fila para saber do que se tratava. Eu questionava as pessoas, querendo saber o que elas faziam ali, mas elas não me respondiam. Como se estivessem em um transe, elas caminhavam rumo a uma pequena porta na entrada dessa casa. Então eu olhei para ver se eu via algum conhecido e reparei que todos vestiam uma espécie de avental branco igual a esses usados pelos pacientes nos hospitais. Quando eu me aproximei ainda mais, eu senti uma força sobrenatural me puxando. Eu tentei sair e, quando percebi, estava imóvel, assim como os outros caminhando na fila para dentro da casa. E toda vez que eu tentava sair dessa fila, eu sentia novamente essa força me imobilizando. Ao entrar na casa, eu vi várias pessoas em volta de algo que eu não conseguia identificar. Eu olhei para cima e vi uma pequena lâmpada incandescente muito forte que iluminava todo o local. Então eu percebi que as pessoas estavam em volta de uma mesa e quando eu me aproximei, eu percebi que essa mesa era feita de metal e nela havia uma pessoa deitada. Eu podia ver os seus pés cobertos com um lençol branco que ia até o seu pescoço, deixando apenas o seu rosto à mostra. Era uma menina com cerca de 18 anos, mais ou menos,
loira e com cabelos compridos que se espalhavam pela mesa. Pela forma que ela estava ali, dava para perceber que ela estava nua e as pessoas ao redor estavam de cabeça baixa e em silêncio. Nesse momento eu perguntei o que significava tudo aquilo e foi aí que eu senti um peso na minha testa. Amigos, quando eu me dei por mim, eu estava diante daquela menina com as mãos para cima segurando algo. Essa força tentou dominar a minha mente e quando eu olhei o que estava segurando, eu percebi que era um punhal que parecia ser muito antigo, mas que brilhava como se fosse prata. E eu percebi que eu estava prestes a matar aquela menina, pois ela estava em uma espécie de sono profundo, como se estivesse hipnotizada. Então eu tentei assumir o controle do meu corpo e com muita força eu consegui soltar o punhal. As pessoas na fila continuavam imóveis como zumbis. Nesse momento, eu senti novamente aquele peso em minha testa e quando eu coloquei a mão sobre ela, eu vi que nela havia um tipo de batata ou algo parecido, com vários palitos enfiados que atravessavam de um lado a outro. Eu tentei tirá-los, mas eram tantos palitos que machucavam a minha mão. Foi quando eu ouvi uma voz feminina dizendo que não adiantava eu fazer nada, pois esse era o meu destino. Quando eu olhei para ver de onde vinha aquela voz, eu pude ver a minha mãe e o meu pai diante de mim, usando um tipo de roupão branco e a cabeça coberta por um capuz. O punhal então retornou para minha mão e aquela voz me disse: "Você precisa fazer isso. Não pode fugir do seu destino." E eu, mais uma vez, larguei aquele punhal e, com muita força, retirei aquele objeto estranho da minha testa. Nesse momento, todos começaram a dizer coisas que eu não entendia, pois eles usavam uma linguagem estranha e maligna que eu nunca havia ouvido na vida. As pessoas de cabeça baixa repetiam as mesmas palavras e a minha mãe deu uma risada estranha e alta, dizendo: "Não adianta fugir, esse é o seu destino." Eu peguei aquele objeto que se parecia com uma batata e com muita força joguei sobre o rosto da minha mãe e nesse momento todos ali dentro daquela casa de repente saíram daquele transe. Foi quando a minha mãe gritou para eles me segurarem e eu corri e consegui sair da casa, seguindo o sentido do centro da cidade. Mesmo sabendo que o lugar estava totalmente diferente, eu segui pela noite fria e com muita neblina, gritando, desesperado. Luciano, foi nesse momento que a minha mãe me acordou dizendo que eu estava tendo um pesadelo e eu acordei e percebi que eu havia sonhado com tudo aquilo e meu coração parecia que ia pular pela boca. No dia seguinte, eles me pediram para eu contar aquele pesadelo que havia me deixado tão perturbado. Então eu contei o sonho com todos os detalhes que ainda estavam frescos na minha memória e ela me levou até um padre para que ele fizesse uma oração. Eu fiquei com muito medo de dormir nas 2 primeiras noites e somente depois de 2 semanas foi que eu consegui dormir novamente. Com um intervalo de 2 para 3 semanas, eu tive outro sonho estranho. Eu sonhei que eu estava correndo de algumas pessoas e até mesmo da polícia que estavam atrás de mim. Quando eu me dei por mim, eu percebi que eu estava em uma ponte de madeira com águas cristalinas. Eu corri para o parapeito dessa ponte e me segurei em uma barra que passava um fio que atravessava de um lado para o outro dessa ponte. Cercado pelas 2 partes da ponte, eu não podia ir a lugar nenhum, eu só podia me entregar. E de repente, eu me assustei com um enorme helicóptero que sobrevoava a ponte fazendo muita poeira e vento perto de mim. Eu pude ver minha mãe pedindo para eu me entregar enquanto o policial começava a se aproximar de mim. Eu ainda estava sobre o parapeito da ponte e o policial disse que se eu me jogasse dali eu morreria, pois a água daquele rio era tóxica. Então eu percebia que a água do rio estava com uma cor avermelhada e que uma fumaça saía dele. Eu fechei os olhos para me jogar e foi quando tudo ao meu redor ficou em silêncio. Quando eu abri os olhos, eu estava diante de uma bacia de metal com águas claras em um lugar bem escuro e a bacia era iluminada por algo que eu não sabia o que era. Eu então comecei a chorar ao perceber que eu havia morrido.
Minhas lágrimas caíam sobre a água na bacia, formando pequenas ondas. Nesse momento, eu ouvia a voz de um homem que me trouxe muita paz. Ele perguntou por que eu estava chorando e eu respondi que eles queriam que eu matasse uma pessoa e eu acabei morrendo por não obedecer meus pais. Ele então me disse: "Não chore, você não está morto. Você está dormindo. E o que você está vendo irá acontecer em breve, então você precisa estar preparado." Mas eu disse que não estava vendo nada e olhei para a bacia. As minhas lágrimas deixavam as águas calmas daquela bacia muito agitadas. Ele então mandou eu olhar para a bacia que estava diante de mim e lá eu vi guerras, eu vi pessoas morrendo, pessoas matando umas às outras e milhares de corpos empilhados, tanques de guerra e pessoas gritando. Eu então tentei olhar para ver quem era a pessoa que estava atrás de mim, mas eu não conseguia. Quando eu pisquei os olhos devido à irritação provocada pelas lágrimas, eu estava em um corredor enorme com apenas uma porta e nessa porta havia o número 2033. Quando eu abri essa porta, tudo ficou escuro e foi aí que eu acordei, muito assustado e tremendo de frio. Meus amigos, eu acredito que o número naquela porta simbolizava o ano de 2033 e que eu deveria passar esses sonhos adiante. Eu tentei por várias vezes, fui a diversas igrejas dar o meu testemunho e sempre que eu posso, eu falo desses sonhos que para mim representam algum tipo de alerta para a humanidade. Algo nos perseguiu. Olá, Luciano. Estou enviando meu relato para você. Acompanho o canal há pouco tempo, mas já maratonei quase todos os vídeos e acho fantástica a abordagem de vocês. Esse relato é absolutamente verdadeiro. Eu apenas dei uma caprichada na narrativa, mas ele é 100% real. Eu acredito que eu não precisaria pedir credibilidade, pois eu creio que vocês dão fé às nossas experiências. Do contrário, não fariam um canal sobre isso, não é verdade? Pois bem, meu nome é Demian. Eu moro em São Paulo e sobre o meu relato, eu confesso que eu não sei como classificá-lo. Não sei se ele trata de entidades, espíritos perturbados ou sei lá o quê. Eu sempre tive muitas experiências com o lado de lá. Eu sou católico e muitas vezes preferia que esse tipo de coisa caísse sobre outra pessoa, mas eu não tenho escolha. Segundo minha mãe, isso está no nosso sangue. Uma pessoa da família sempre apresenta essas características, desde os nossos antepassados indígenas. Eu acho curioso que quando uma coisa sobrenatural acontece com a gente, tendemos a crer que tudo foi um sonho, principalmente se aconteceu quando já nos deitamos para dormir. Eu separei esse relato em especial porque para mim é indubitável e ao final você decidirá se foi loucura minha ou não. É indubitável primeiro porque mais de uma pessoa presenciou. Segundo porque como é possível ser tão masoquista a ponto de imaginar e desejar que uma situação bizarra dessas aconteça com você? Pois bem, na época eu estava namorando com a mulher que hoje é minha esposa, mas naquela época o nosso relacionamento estava muito, muito complicado. A gente discutia praticamente todos os dias por besteiras, e todas as vezes em que discutíamos na casa da avó dela, alguma coisa acontecia. Nós víamos vultos, ouvíamos passos, enfim, todas essas coisas que acontecem trivialmente e que mesmo assim nos fazem questionar a existência do sobrenatural em nossas vidas. Mas um dia em especial, a coisa saiu muito do comum. Em uma das nossas discussões mais ferrenhas, ela virou para mim e disse: "Amor, vamos embora, porque está acontecendo de novo." Luciano, nós estávamos acostumados com esse tipo de coisa lá,
mas naquele dia eu estava com muita raiva e não quis ir embora. Eu estava fazendo birra mesmo. Eu também estava sentindo que alguma coisa no clima daquela casa havia mudado, mas eu estava tão irritado que comecei a ficar naquela de se alguma coisa aparecer, a gente reza e manda embora. E ela continuou pedindo, insistindo para que fôssemos embora, dizendo que ela já estava começando a ouvir passos no corredor. E então a briga mudou de foco. Agora a gente brigava para decidir se íamos ou não ficar na casa. Amigos, é importante explicar uma coisa aqui e eu peço que vocês guardem isso para entender o resto da história. Isso aconteceu no bairro da Pompeia, em São Paulo, e a casa da avó dela ficava a talvez 2 quarteirões da casa dela. Por isso, a insistência para irmos embora dali. Ela disse que já que era para discutir, que não fizéssemos isso lá. Parecia que alguma coisa naquela casa ficava feliz com nossas brigas. Aquela casa tinha apenas 3 cômodos, mais a área e um corredor que dava para um terreno de cerca de 6 metros, cheios de árvores e plantas até chegar na rua. Não tinha ninguém na casa naquele dia além de nós 2. Eu continuava com a minha teimosia até que eu senti algo pesado, como se alguém estivesse ali na casa, dentro da cozinha, bem no meio da gente. Aquela sensação foi tão opressora que me convenceu na hora a sair dali. Eu sou um idiota, não sou? Eu sei, eu também acho, e até hoje eu me arrependo de não ter ouvido a minha mulher e ter saído logo de lá. Luciano, quando saímos para a área, algo veio junto e nós ouvimos seus passos. Já no corredor a coisa fez um barulho que eu não sei descrever, mas era bem baixo. Nós, claro, com muito medo, começamos a correr e então aquela coisa correu atrás de nós. Como eu disse antes, se virmos alguma coisa a gente reza e manda embora, e foi o que fizemos. Começamos eu e ela a rezar, e quando chegamos na área do mato, foi aí que a coisa ficou feia. Aquela coisa agarrou o braço da minha mulher. Ela começou a gritar para que aquela coisa largasse e eu entrei em choque. Eu peguei o braço dela para puxá-la, mas ela parecia estar 3 vezes mais pesada. Ela continuou gritando apavorada, pedindo para aquela coisa soltar e eu pedindo a Deus para sair daquele pesadelo. Ouvimos então aquela coisa dar uma risada sinistra e então ele a soltou. Nós corremos para o portão com muita dificuldade porque lá onde estávamos a luz da rua quase não chegava e lá estava um breu total. Chegando ao portão, a coisa meio que me atravessou. E aí sim, está uma coisa difícil de descrever, mas foi como ficar perto da morte. Eu senti um pavor tremendo, como se aquela coisa fosse me matar. Luciano, tudo que eu sei é que corremos muito até conseguir chegar à casa dela. Eu fiquei lá até cerca de 11 horas e depois eu fui para casa. Detalhe, ninguém na vizinhança ouviu os nossos gritos. Muitas coisas estranhas aconteceram naquela casa depois disso também, mais ou menos graves, mas ocorreram muitas coisas, mas isso fica para uma outra oportunidade. Eu fiz questão de narrar essa história porque foi um caso em que havia mais de uma pessoa envolvida, então não tinha como eu estar imaginando coisas. Da minha parte, eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse para me ensinar a ser menos arrogante e menos egoísta com a minha mulher. E isso também serviu para me fazer aprender que existem coisas que se alimentam da raiva e dos sentimentos ruins ao nosso redor a todo o tempo. E só não fica pior porque estamos sob a proteção de Deus. Eu agradeço a todos por ouvir a minha história e até uma próxima oportunidade.